Forever está sendo acusado desse crime aí que o algoritmo não gosta que fale. Eu sou Thales de Menezes, seu advogado, e vou analisar esse caso para você. Para quem não conhece, Forever é um grande influenciador voltado aos jogos online. Com os recentes escândalos envolvendo postagens antigas de grandes influenciadores, se iniciou uma busca desenfreada nas páginas de todos que possuem mais destaques na mídia, com o fim de encontrar algo comprometedor. Dessa vez foi a vez do Forever. Alguns de seus seguidores encontraram dezenas de mensagens muito estranhas, como essas em que ele se insinua para pessoas que se dizem menores de idade. Isso aconteceu várias vezes em diversas outras oportunidades, o que trouxe o questionamento de seu público. Sobre as acusações, Forever disse o seguinte: para utilizar e falar tudo que falaram de mim são de 2016, 2017, acho que tem alguns de 2018, quando eu tinha 20 anos. Nessa época, eu tava na Redstone Gang, era um grupo onde no Twitter eu ganhava 100 curtidas, o meu alcance, ele era para tipo 100, 200 curtidas, pouquíssimas pessoas engajavam e comentavam também, eram sempre as mesmas pessoas. Era o fanbase da Redstone Gang. Pessoas que eu tenho um carinho até hoje. Muitas trabalham na equipe comigo. São pessoas que, naquela época, elas eram muito engajadas entre si. Eu não sei se elas ainda mantêm contato hoje. Espero que sim. Eu tenho memórias muito boas de todo esse grupo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não eram pessoas desconhecidas, pessoas que eu não sabia, um inscrito ali, eu aqui, não. Eram pessoas que estavam todo dia interagindo e engajando dentro da Redstone Gang. Então, eu tinha o mínimo de contato com essas pessoas. Elas eram meus amigos e minhas amigas. Eu tinha 20 anos de idade. Era The Zoeira Never Ends. Engraçadão, bro. Muito nerd, trancado no meu quarto e falando um monte de zoeira na internet. Se vocês catarem os tweets que estão tentando usar pra me incriminar, vocês vão ver que eu tava em todos eles em tom de deboche, zoando, falando loucuras assim, do tipo, eu na cadeia. Tipo, mano, eu tava comentando aquilo em espaço público. Sabe? Não era uma coisa privada, era zoeira que naquela época fazia sentido pra mim, eu com os meus 20 anos e com cabeça de geleia. Agora, existe uma coisa séria sobre esses tweets, que é o seguinte: por mais que fosse só uma zoeira, e eu queria deixar muito claro que eu entendo que não dá pra se brincar com esses temas, hoje em dia, com 28 anos, 8 anos depois, eu entendo que não dá pra brincar com esses temas, são temas muito sérios, que por mais que ali eu só tava zoando, tem pessoas que sofrem com isso de verdade. Então não dá pra você brincar com um tema como esse. Queria eu, na época, ser um pouco mais maduro e menos idiota. Mas, enfim, o que eu queria deixar claro pra vocês é que, além da zoeira, não existiu nada. O grupo da Redstone Gang era um grupo super engajado. Se qualquer coisa tivesse existido, o grupo inteiro saberia. Existiria já um Putz Forever de lá de trás. Já teria gente, a essa altura, depois do tanto de massacre que eu recebi, pra levantar a mão e falar assim, tá aí, fui eu, ó. Eu passei mal, eu passei perrengue na mão do Forever. Ele é um monstro mesmo, ele fez isso comigo. Repare que ele disse que as provocações não eram sérias e que aquele era um grupo pequeno de amigos que estavam brincando entre si. Importante fazer alguns esclarecimentos também. Pelas mensagens que eu vi, não consegui identificar ninguém falando de uma idade específica, apenas sobre menores de idade. Se a pessoa tiver 14 ou mais, não é crime. É imoral, mas não é ilegal. Mas o rapaz, aparentemente, só mandou mensagem para essas pessoas. Pelo que eu entendi, eles nunca se encontraram. Isso então seria crime também? Veja o que diz o artigo 217-A do Código Penal. Repare que ele é claro ao especificar que é crime ter relação carnal ou outro ato libidinoso com menores de 14 anos. Ato libidinoso é toda ação com finalidade de satisfazer o desejo sexual, desde que não seja uma conjunção carnal propriamente dita. Então, tudo que não for conjunção carnal e tiver finalidade de satisfazer desejo sexual pode ser considerado como ato libidinoso. Esse é um termo genérico e pode incluir muita coisa,
mas não é preciso que tenha contato físico com a pessoa. Justamente graças a isso é que o STJ já decidiu várias vezes que esse crime pode ser aplicado por meio virtual através de conversas online. Veja o que diz essa decisão. Entretanto, em muitos julgados se exige que a vítima pratique atos físicos por influência do criminoso. Ele não precisa encostar nela, sequer precisa estar presente no mesmo ambiente, mas é necessário que a criança tenha ações físicas, que ela se toque, por exemplo. Estou tentando não ser direto, mas acho que vocês já entenderam. Pelas mensagens que foram exibidas, não foi possível notar que alguma criança se sentiu coagida a praticar um ato físico por imposição do influenciador. Então, seguindo essa tese, ele não teria cometido esse crime. Se o caso for apenas troca de mensagens, o crime seria outro, o de importunação sexual, tipificada no artigo 215-A. Veja o que diz a lei. Esse caso se aplica a mesmas situações, só que de formas muito mais leves. Ela também pune atos libidinosos contra a vontade da pessoa, mas nesses casos não há qualquer tipo de contato físico, nem da vítima consigo mesma. É esse crime que se aplica para pessoas que mexem com mulheres na rua, por exemplo. Veja bem, o que temos de concreto é que o crime em questão envolvendo menores não exige contato físico. Quanto a isso, não tem discussão. Já a questão de que é exigido que a criança pratique atos físicos consigo mesma por imposição do criminoso para que esse crime exista é o entendimento de grande parte dos juízes e doutrinadores, mas nada impede que outro juiz pense de forma diferente e julgue que esse requisito não é necessário para a configuração do crime. Lembrando que tudo isso que eu estou falando é pura teoria utilizando esse caso em questão. Não há nada de concreto que determine, sem sombra de dúvidas, que o rapaz realmente cometeu algum desses crimes. Estou apenas usando esse caso como exemplo para explicar sobre direito penal. Mas me diga sua opinião. Você acha que ele deve ser penalizado pelas mensagens que foram encontradas? Você acha que ele deveria mesmo ir para a cadeia? Deixa aqui nos comentários.